Hoje é a aula número 2, são 74 aulas sobre boas... 73, ele já deu uma. E aí, hoje nosso irmão Rogério vai continuar falando sobre esse assunto. Eu acho que não termina hoje ainda, mas ele tem aí a liberdade e tempo necessário para expor a aula. Vamos, mais uma vez, orar a Deus e pedir para que o Senhor abençoe a vida do Rogério. Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, e agradecemos porque agora temos a oportunidade de estudarmos juntamente aqui com os irmãos. Nós pedimos ao Senhor pela vida do Rogério, o Senhor já tem abençoado a vida dele, já tem dado instrução. Pedimos ao Senhor que nesse momento acalme o coração dele, para que ele exponha com tranquilidade aquilo que o Senhor já o ensinou. Nós agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Água aqui. Bom dia, irmãos. Bom, nós estamos estudando, então, o capítulo 16 da nossa confissão de fé, sobre as boas obras. E na semana passada, nós fizemos aqui, olhamos um pouco para o passado, fizemos aqui aquele panorama histórico, aprendemos um pouco com a história, e vimos como que esse assunto das boas obras foi tratado durante os séculos. Nós vimos como que, com o passar dos anos, as heresias foram crescendo e entrando para a igreja, dando o entendimento de que o homem ele tinha sim um percentual de responsabilidade quanto à sua salvação, mediante as suas obras, e foi então que deu início ali no século XVI, a Reforma Protestante, que os reformadores ali vinham dizer que nós somos salvos pela graça nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. E logo em seguida veio a Contra-Reforma da Igreja Católica, que dizia que nós somos salvos sim pela fé e pelo amor. Então eles deram ali aquela mascarada nas obras, e nós vimos que até nos dias de hoje, como falei na aula passada, dá-se a necessidade, então, da gente estudar e estar falando sobre esses temas, Então, irmãos, enfim, se você faltou na aula anterior, que Deus te perdoe, que você procura o Renato lá no final da aula, compra com ele lá suas indulgências, que ele levou todo o meu estoque. Então, no final da aula, você procura o Renato aí. Então, irmãos, hoje, antes mesmo de entrar para a nossa apostila, para a nossa confissão, nós vamos procurar aqui entender um pouco melhor essa relação entre fé e obras, que eu acho que é algo fundamental para a gente conseguir evoluir nesse estudo. E eu vou começar aqui de novo com aquela perguntinha retórica, Afinal, então, nós somos salvos pela fé ou pelas obras? Bom, todos nós sabemos, obviamente, que nós somos salvos pela fé. Porém, irmãos, pode surgir alguém que vai dizer assim, tudo bem, nós sabemos, nós somos salvos pela fé, como alguns textos que nós vimos na aula anterior, Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé, Efésios 2, 8 e 9, que diz que pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas aí tudo bem, esse irmão essa pessoa vira e fala, mas e Tiago? E o miserável do Tiago? Como que fica? Porque Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. E o que o morto faz? Nada. O morto não pode fazer nada. Então, a fé sem obras, ela é morta. E Tiago ainda vai falar no seu livro, no capítulo 2, vai ali dar alguns exemplos de pessoas que foram justificadas pelas obras. Então, a princípio, assim, como que a gente concilia isso? Como que a gente une essa coisa? Porque, aparentemente, aqui parece que Tiago e Paulo estão se contradizendo, não é verdade? Então, nós vamos
procurar, como eu falei nessa aula, entender melhor essa relação que eu acho, acredito que é de tamanha importância para a gente também nos dias de hoje. E eu confesso, irmãos, que quando eu estava estudando sobre esse tema, eu pensei que se tratava, de mais um dos assuntos que na Bíblia é colocado como sendo um antinômio, ou um paradoxo. Vocês lembram que eu falei sobre isso na primeira aula, sobre o livre-arbítrio? Vocês lembram o que é esse antinômio? Antinômio, são quando duas verdades que parecem, aparentemente, se contradizer, mas que, na verdade, elas caminham juntas e vão se encontrar lá na frente. Eu dei aqui alguns exemplos de antinômio, como a doutrina da Trindade, o ser de Cristo, a natureza humana e a natureza divina de Cristo, a questão da soberania de Deus e a responsabilidade humana, são exemplos de antinômio, ou paradoxo, que é uma palavra mais popular, que para nós, hoje, é impossível a gente conseguir compreender isso aqui na Terra, devido à nossa limitação, à nossa mente limitada. Nós não vamos conseguir entender isso, só vamos entender lá na eternidade. Eu fiz aquela ilustração, como se você estivesse no meio de uma linha de trem. Você vê as duas linhas correndo juntas e vão se encontrar lá na frente. Então, o antinômio é isso, o paradoxo é isso. Porém, irmãos, aqui nesse caso de fé e obras, não. Aqui a questão é um pouco mais simples, porque se você disser que Paulo e Tiago estão se contradizendo, na verdade é ter feito apenas uma leitura muito rápida, superficial e desatenta das Escrituras. Porque o que acontece aqui, na verdade, é que os dois, eles estão falando, ensinando do mesmo assunto, porém, observando de um prisma, de uma perspectiva de tempo diferente. Como assim? Vou tentar explicar. Paulo, ele está olhando para a vida da pessoa, do pecador, antes da sua conversão, antes dele ter sido ali convencido pelo Espírito Santo que ele é um pecador, que ele precisa de alguém que o reconcilie com Deus. Então, Paulo está falando desse período da vida da pessoa, do pecador. E ele diz que nesse período, antes da sua conversão, dele ter sido chamado pelo Espírito Santo, as obras não têm valor nenhum para nos colocar diante de um relacionamento com Deus. Agora, já Tiago, ele está olhando para a vida do crente, a vida da pessoa depois da sua conversão. Ou seja, depois que ele ali reconheceu que ele é um pecador, ele reconheceu Cristo como seu Salvador. Então, Tiago, ele vai dar a ênfase que a pessoa já estando nesse relacionamento com Deus, as obras, elas são essenciais. As obras, elas são como uma evidência de que a pessoa realmente ela é salva, que as obras elas vão testificar da fé dessa pessoa. Então, irmãos, nós vamos hoje procurar dar uma ênfase nesse livro de Tiago e procurar aprender um pouco com isso. Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo aí no livro de Tiago e vamos ler aqui no capítulo 2. Tiago, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 14 ao 26. Porém, vamos indo por parte. Capítulo 14 diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Então, Tiago começa aqui, falando a respeito desse assunto de fé e obras, fazendo também essa perguntinha retórica, que, obviamente, ele já sabia a resposta, e que a resposta que ele espera ali também, que as pessoas soubessem, é não. O que Tiago está querendo dizer aqui é que não adianta nada, você apenas dizer que tem fé em Cristo, se isso não vier acompanhado de ações, se isso não vier demonstrando que a sua fé é realmente verdadeira. Porque
Do contrário, né, se a sua fé que você diz ter, ela não vem acompanhada por essas obras, é uma fé falsa, é uma fé morta. E Tiago ele vai, né, basear suas argumentações nos próximos versículos. Ele tem uma argumentação bem clara, né, dá exemplos bem claros sobre isso. No versículo 15 e 16, fala assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Então, como eu falei, né, são exemplos bem claros que Tiago está dando aqui, né? Imagina que, como se fosse assim, um irmão chega com uma necessidade de roupa ou alimento, e você tendo condições de poder ajudar aquele irmão e não faz, Tiago vai dizer, do que adianta isso? Do que adianta apenas você dizer para aquele irmão, ô irmão, vai com Deus, que Deus te abençoe, né? Deus proverá, sendo que você não está enxergando que você é a provisão de Deus para aquele irmão naquele momento. Então, é isso que Tiago está falando aqui, que a fé, se ela não vier acompanhada dessas obras, não adianta nada essas suas palavras de bênção, não adianta nada essas palavras que você disse a seu irmão, porque o que ele precisa ali, no momento, é dessa provisão, dessa obra que você vai estar realizando em favor dele. No versículo 17, então, Tiago diz assim, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Não, foi o que eu falei. Né? Uma coisa está ligada à outra. Né? São dois lados da mesma moeda. Né? Não tem como você dizer que você é cristão se não tiver acompanhado de obras. É a mesma coisa, assim, de, por exemplo, você falar que você é um eletricista e não sabe trocar uma lâmpada. É a mesma coisa de você falar que é um mecânico, mas não sabe trocar um pneu de um carro. Então, Tiago aqui, ele está querendo entender como que uma pessoa que diz ter fé, mas não possui obras, né? É incoerente isso, não faz nenhum sentido. E no versículo 18 agora, né? Versículo 18, vamos aqui no... Mas alguém dirá. Então, o Tiago agora ele começa a fazer um diálogo meio que sim, imaginário, como alguém estivesse ali confrontando ele com algumas perguntas. No versículo 18 ele faz assim, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então agora aqui, como que você pode mostrar que você tem fé se você não tiver obras? Né? A única maneira de você provar que a sua fé é verdadeira, que a sua fé é genuína, é através das obras. A pessoa que realmente ela se converteu, ela vai demonstrar essas obras, porque como que é o processo da conversão? A conversão se dá em 3 passos. Né? O primeiro passo, o racional. Você, como eu falei, entende que você é um pecador, que você precisa de alguém que o reconcilie com Deus, que você precisa de um Salvador. Isso vai levar ao segundo passo, que é o emocional. Você, então, se constrange com esse amor, você entende a obra de Cristo que foi realizada na cruz, você entende o amor de Deus por você, e isso leva ao terceiro passo, que são as ações. Isso vai te constranger, isso vai te levar a uma mudança de atitudes, uma mudança de hábitos, uma mudança que vai fazer com que você ame o seu próximo, que vai fazer com que você dedique tempo aos seus irmãos. E isso se dá realmente nessa pessoa que foi realmente convertida. É isso que Tiago está querendo dizer. A verdadeira fé, ela acompanha as obras, e é uma pessoa que realmente se converteu a isso. Né? E no versículo 19, ele continua, né, esse diálogo com essa pessoa imaginária, e ele diz assim, vamos ler aqui o versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Aqui nesse ponto, Tiago está combatendo mais uma vez a questão da hipocrisia, né? Porque você apenas crer e admitir que existe um só Deus, isso não quer dizer nada, porque até mesmo o diabo crê, e Tiago ainda vai falar aqui que tremem.
É a diferença do hipócrita, né? Que o hipócrita declara que crê em Deus, declara que tem essa fé em Deus, mas nem tremer ele treme, ele nem tem aquele temor diante de Deus. E que Tiago está falando que até os demônios creem e tremem, né? Então, o fato de você acreditar na existência de um único Deus não quer dizer que você tem essa fé salvadora. E caminhando para as argumentações finais de Tiago, agora no versículo 20, ele diz assim: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi abençoada pelas obras. Cumpre-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Então, o que o Tiago está querendo dizer aqui, quando ele cita, né, esse exemplo de Abraão, ele está olhando lá para Abraão, naquele episódio em que, no capítulo 22 do livro de Gênesis, em que Abraão ele oferece seu filho Isaque como sacrifício, né, e obediência a Deus. Agora, o interessante, irmãos, é que Paulo, ele também cita o mesmo exemplo de Abraão, né, e ele fala lá no livro de Romanos, no capítulo 4, então dá um pulinho comigo aí em Romanos 4, versículos de 1 ao 3. Diz assim: portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, que diz as Escrituras: Abraão creu em Deus, e isso foi lhe creditado como justiça. Então aqui, Paulo, agora ele fala de Abraão, mas citando o episódio lá do capítulo 15 do livro de Gênesis, quando Abraão ele crê em Deus, ele crê na promessa de que Deus faz a ele, e fala aqui que a fé de Abraão foi lhe creditada como justiça. Para a gente conseguir entender melhor isso aqui, vamos recapitular aqui, fazer uma cronologia da vida de Abraão. Né, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, então, Deus aparece a Abraão e ele faz uma promessa a Abraão, né? E ele fala com Abraão: sai da tua terra, da casa, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei, né? E farei de ti uma grande nação, todos os povos serão abençoados por meio de ti. Então, Abraão sai, e no capítulo 15, Deus aparece novamente a Abraão e vai renova essa promessa. E ele diz que da descendência de Abraão, ele abençoaria todos os povos. E Abraão meio que dá uma questionada ali: mas Senhor, como isso pode acontecer? Eu já sou um homem velho, a minha mulher é estéril. Então Deus chama Abraão, leva para fora da tenda e fala assim: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim também será a sua descendência. E diz, né, a palavra que Abraão creu no Senhor e isso foi lhe creditado como justiça. Né? Mais tarde, já passando algum tempo, agora no capítulo 22, Deus põe Abraão à prova. Ele chama Abraão novamente e fala para com que Abraão sacrificasse seu filho, Isaque, o único filho, o filho da promessa, e aí levasse, né, o Isaque e sacrificasse ele como uma oferta de holocausto lá no Monte Moriá. Então, né, nós conhecemos a história. Abraão pega ali seu filho, né, sai ali na manhã seguinte com os seus servos, vai para o monte no qual o Senhor o ordenou. Chegando lá nesse monte, ele fala para os servos ficarem, que ele e o menino iriam adorar a Deus e voltariam. Então ele fala no plural: nós voltaremos. Então, subindo o monte, Isaque vira para Abraão e fala: pai, nós temos aqui o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro? Cadê, né, o animal para o holocausto? Então Abraão diz a Isaque: Deus proverá. Chegando lá em cima, ele arma ali tudo, prepara o altar, põe a lenha, amarra Isaque, deita ele sobre o altar. Quando ele pega a faca para
dá aquele golpe para sacrificar o seu filho. Então aparece o anjo e diz: calma, Abraão, para, não faça mal nenhum ao menino, porque agora sei que teme ao Senhor, porque não poupou de dar o seu próprio filho. Então, vejam aqui, quando Paulo ele cita, né, aqui Abraão, nesse capítulo que nós lemos aqui agora de Romanos, ele está se referindo ao momento exato em que a justificação foi imputada a Abraão. Já Tiago, ele está falando do momento em que Abraão foi provado que ele realmente havia sido justificado por Deus. Né? Então, como eu falei, irmãos, são dois lados da mesma moeda. E Tiago mesmo, no versículo 22, ele fala isso. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Né? Então, Abraão, ele creu em Deus, e a prova de que ele creu em Deus foi a sua obra, foi o fato de ele oferecer o seu filho como sacrifício, obedecendo a Deus. E Tiago, ele continua aqui, né, no versículo 25, falando a respeito do caso de Raabe. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando escolheu os espias quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Semelhante ao caso de Abraão, é o mesmo caso de Raabe. Raabe também nós conhecemos, né, a história ali quando os espias chegam lá em Jericó a fim de recolher ali algumas informações. Raabe, ela ouve falar desse Deus ali que viria, destruiria a cidade, então ela crê nesse Deus. E a prova de que Raabe creu em Deus foi dela então ali, como fala aqui, ela acolheu aqueles espias e o fez sair por um caminho seguro. Ela não denunciou ele, não denunciou esses espias, né, quando os guardas chegaram. Então, a prova de que Raabe realmente creu em Deus foi nessa atitude, né, nessa obra de não denunciar ali os espias. Né? O pastor Augusto Nicodemos, no comentário que ele faz a respeito desse capítulo de Tiago, ele diz acreditar por que Tiago usou o exemplo de Abraão e de Raabe. Porque Abraão, ele é uma figura muito conhecida, né, do Antigo Testamento, uma das figuras mais respeitadas. Ele é considerado o pai da fé de todos aqueles que creem, né? Tá lá em Romanos 4:11. Então, Abraão era assim, todos conheciam Abraão, era aquela figura mais conhecida. Raabe era uma mulher prostituta, cananita, pagã. Então, com isso aqui, Tiago estava querendo mostrar assim, que não existem exceções. Todos estão debaixo dessa regra. Tanto Abraão, que é considerado o pai, quanto Raabe, que está lá no mais baixo. Ou seja, tanto Abraão quanto Raabe, todos são, não tem exceção para ninguém. Né? A fé sem obras ela é morta. Isso vale para Abraão, vale para Raabe, vale para mim, vale para você. Isso é para todos nós. Então, irmãos, para resumir aqui a questão entre Paulo e Tiago, Paulo, ele combate os legalistas, que é a ideia de que a pessoa ela se gloria de cumprir toda a lei, que ela fala assim, eu cumpro toda a lei, e a lei, quando Paulo está referindo aqui, é a lei de Moisés, aquela pessoa que diz que cumpre toda a lei e que não pratica as obras, porque afinal é mediante o cumprimento da lei que eu vou ser salvo. E Paulo, então, vai combater esses legalistas, falando que, mesmo se eles conseguissem cumprir a lei, né, como diz, não por obras, né, mas é pela fé. Tiago, ele já combate o antinomismo. E o que é o antinomismo? Aqui a gente tem que tomar um cuidado para não confundir antinomismo com antinômio. Antinômio é aquilo que eu expliquei, né, que é o paradoxo, que são aquelas coisas que parecem contradizer. Antinomismo é aquela ideia da pessoa que fala assim, é tipo anti-normas, anti-regras, anti-a lei.
Então, a pessoa que fala assim, já que eu sou salvo pela fé, então, já que é pela fé, eu não vou praticar as obras, não vou praticar a justiça, não vou praticar a lei. Então, Tiago ele vai combater os antinomistas. Paulo, ele rejeita o que Paulo rejeita são as obras sem fé. O que Tiago rejeita é a fé sem obras. Paulo nega a eficácia das obras antes da conversão. Tiago apela à necessidade das obras após a conversão. Paulo declara como alguém é justificado. Tiago enfatiza como alguém deve viver depois da justificação. Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão. E Tiago fala da demonstração da nossa retidão. E para fechar esse assunto aqui de Paulo e Tiago e unir os dois, lá em Efésios 2:10, Paulo vai dizer assim: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as pratiquemos. Então aqui Paulo está se unindo com Tiago, né? Ele diz que nós somos salvos para boas obras, ou seja, então nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras, né? Ou seja, em outras palavras, nós não fazemos boas obras para sermos salvos, nós fazemos boas obras porque somos salvos. E para concluir aqui, irmãos, essa aula de hoje, eu confesso que quando eu fui estudando a respeito dessa questão de Tiago, fé e obras, eu fui bastante confrontado com isso, e eu espero que os irmãos também sejam, porque por isso que eu acho que é de grande importância hoje nós estarmos falando sobre essa questão, dentro das nossas igrejas e principalmente dentro de igrejas reformadas como a nossa, porque nós ouvimos muito a respeito de sola gratia, sola fide, que são alguns dos lemas da reforma protestante. Porém, nós esquecemos de praticar essas obras. Nós esquecemos de nos doar ao próximo, de dedicar aos nossos irmãos. E eu fiquei me perguntando, se Tiago hoje nos confrontasse com essas questões, se ele falasse assim, mostre-me a sua fé pelas suas obras, o que nós estaríamos apresentando a ele? E se nós formos sinceros, nós vamos perceber que nós estamos falhando bastante nisso. Então, eu fiquei bastante confrontado com esse estudo e também queria levar os irmãos a essa reflexão, de que sim, é pela fé, é pela graça, mas, como é que eu ouvi uma frase de um reformador, eu esqueci agora, não pelas obras, mas também não sem elas, entendeu? Então, temos que demonstrar a nossa fé através dessas obras, através do amor ao próximo, através de estarmos nos doando também pelos nossos irmãos. Bom, como eu falei, dediquei essa aula, talvez foi um pouco mais curto, para falarmos sobre isso, fazermos essa ligação entre fé e obras. E na semana que vem, então, nós vamos iniciar, na verdade, porque na semana passada eu também não entrei, ficamos no contexto histórico, e na semana que vem, se assim Deus permitir, nós vamos entrar para a nossa confissão. Alguém tem alguma consideração aí a fazer? Alguma coisa? Fala aí, Paulão. Eu gostei que quando você falou sobre Tiago e Efésios ali, um problema assim que o pessoal vê esse tipo de contradição é que tenta unir Tiago com os versículos 8 e 9, mas a conexão igual você falou, com o versículo 10. Quando você conecta Tiago com o versículo 10, você entende o que ele está querendo dizer. Ou seja, 8 e 9 é justificação, o 10 é santificação. Agora, essa lição de boas obras, eu estava pensando sobre isso. Por exemplo, assim, Deus nos chamou para as boas obras. Mas que boas obras são essas, Por exemplo, os espíritas.
Não tem ninguém que faça mais boas obras que os espíritas. Obra social e esse tipo de coisa. Agora, Deus nos chamou para esse tipo de ativismo, sabe, genérico, vamos fazer, vamos fazer. Não, agora, que boas obras são essas que Deus aceita? As boas obras que Deus aceita é aquelas que são fruto da obediência. Não genérico, é fruto da obediência. Por exemplo, Romanos capítulo 1, o versículo número 5 diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Ou seja, eu tenho um comentário que eu escrevi aqui, um tempo atrás aqui, aí se estiver errado vocês podem me crucificar, tá bom? Então, ele diz assim... Tem até a fogueira lá fora já. Então, que tipo de boas obras é essa que Deus aceita? Não é qualquer obra que Ele aceita. Então, as obras que Deus aceita, ele é fruto da obediência à lei de Deus. A lei reflete o caráter santo de Deus. Quando nós obedecemos à lei de Deus, nós estamos refletindo o caráter de Deus, então Deus se agrada disso, ok? Então, diz assim, esse comentário que eu escrevi aqui. Então, obediência por fé não significa uma obediência legalista ou uma obediência meritória que resultaria em algum tipo de salvação, mas sim uma obediência que é a evidência da salvação que vem pelo Evangelho, ok? Em outras palavras, aqueles que são verdadeiramente salvos obedecem de coração ao Evangelho. Logo, se não há obediência que vem pela fé, de duas uma. Ou não somos cristãos de fato, ou não entendemos o Evangelho. A obediência é uma evidência da salvação e não uma condição para ser salvo. Isso aí. Essa questão que você falou é bastante interessante. Quando a gente for entrar realmente agora na nossa confissão, o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo da confissão, ele trata sobre isso, né? Eu fui separando assim, né, o Glauber me ajudou com isso, em fazendo perguntas e respostas ao texto, né, e procurando receber a resposta conforme a gente vai lendo a apostila e também a Bíblia. Então, ele vai dizer justamente isso, né? O que são as boas obras, né? Quais são essas boas obras que a gente pode fazer, que Deus vai aceitar? Quem pode fazer essas boas obras, né? Então, quando a gente fala de boas obras, a primeira impressão que dá é essa questão, né, de realizar obras, né, sociais, caridade, e realmente não quer dizer isso. E a gente, né, vai estudar isso na semana que vem, se Deus der graça para estudarmos isso até lá. Fala aí, pastor. Leva o microfone lá. Domingo passado, nós pregando a última mensagem de Malaquias, eu falei um pouco sobre isso, né? E aí cheguei a dizer que a ideia de você ser justificado, né? E depois você pensa na justificação, depois você pensa na santificação e faz uma separação, né? Fé justifica sei lá, a fé da santificação, como se fosse algo separado. A doutrina a gente vai entender de maneira sistemática, vamos falar sobre justificação, sobre santificação, dá a impressão que estamos separando, mas na verdade é uma coisa só. Não tem como separar, né? Seria uma soteriologia não bíblica. Como você falou lá, citando lá aquela ideia de duas moedas, aliás, uma moeda com dois lados. Uhum. É uma mesma moeda, não tem como você separar e falar que são duas moedas, um de um lado e outro do outro. Não tem, é a mesma moeda. Então, quando a gente fala em boas obras, né, e tentar falar fé, obra, como se fosse duas coisas separadas, a gente acaba chegando a uma definição errada, né? Sempre vai chegar a uma definição errada. Então, quando a gente fala em fé, nós estamos falando também de boas obras. E quando nós falamos de boas obras, nós estamos falando que essa só vai ser boa obra se for com fé, né? Então, nenhuma obra nossa será com forças ou com poderes nossos. Porque se a fé vem de Deus, né, é um dom de Deus, as obras também, de uma certa forma, seria dom de Deus. Deus preparou essa obra, eu vou fazer, mas eu só posso fazer, vai ser boa obra se eu fizer por fé, né? Então, eu não posso dizer, eu leio a Bíblia todo domingo, toda semana, né, todo dia, e aquele irmão não faz isso, né? Eu faço obra, eu faço essa boa obra, eu sou uma pessoa paciente, enfim, começa a colocar todas as suas, como se ele estivesse fazendo isso por sua própria força. Na verdade, está fazendo algo que é uma força de madeira, de papel, que vai queimar lá naquele dia. Mas quando fizermos por fé, aí sim,
Isso é na confiança em Deus. Então, esse entendimento, né, eu creio que você vai falar um pouquinho mais sobre, vou falar mais, bastante sobre as obras, mas de forma alguma tem como tirar a fé disso. Mais alguém quer? A nota do Paulão aqui que ele tirou de Luiz Bercroft. As boas obras dos crentes estão totalmente fora de proporção em relação à recompensa da glória eterna. Uma obediência temporal imperfeita nunca pode merecer uma recompensa eterna e perfeita. Paulão. Luiz Berkoff. Isso aí, gente. Então, alguém quer comentar, falar mais alguma coisa? Ou Emerson? A questão das boas obras, existe essas diferenças, né? E o que nós temos que sempre ter em mente, no coração, de que tudo que nós vamos fazer é para a glória de Deus. Então, não adianta nada você ter todo um discurso a respeito das obras, você ter todo um conhecimento profundo das obras, mas se esse pensamento, essa atitude não estiver voltada para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos diz, né, em 1 Coríntios 10:31, fala a respeito disso, né, que tudo aquilo que nós vamos fazer, seja se nós vamos comer ou beber, nós temos que fazer tudo isso para a glória de Deus. Então, é algo que nós temos que estar sempre atentos, né? Se eu oferecer algo para você, é para a glória de Deus. Até um próprio copo d'água, né? Eu ofereço a uma pessoa para a glória de Deus, né? Isso para glorificar o Senhor. Eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos falando uma coisa que é interessante, né? Que a gente precisa fazer isso porque o que ele diz é a ideia, tipo assim, de que a gente realmente precisa praticar isso. A igreja não precisa mais de doutrina. Lógico que precisamos ensinar doutrina, precisa, né, daqueles que estão aprendendo. Porém, a igreja já tem muita doutrina. Nós já sabemos de tudo isso. O que falta é nós praticarmos, o que falta é nós colocarmos essa fé em ação. E ele, né, que bate bastante nessa questão de que nós, como reformados, dizemos, sola fide, sola gratia, nos orgulhamos disso, enquanto nós vemos alguns irmãos, né, que estão praticando isso, né, enquanto a gente está aqui, né, nos orgulhando apenas de sola gratia e sola fide. Então, isso aí. Hoje eu estou bastante nervoso, né? Mas glória a Deus e Deus nos abençoe e nos continue capacitando a aprender mais da palavra e a praticarmos, né, isso de forma realmente genuína. Vamos orar então? A irmã Janine podia orar por nós?